Agora sim, verso 34 e verso 35 de João 13. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 34. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O tema dessa mensagem é: eu te amo? Vire para esse vizinho lindo que está aí do outro lado e faça essa pergunta: eu te amo? Essa frase, ela deveria sempre ser seguida de uma interrogação e não de uma exclamação. Porque o amor, ele não é sentimento. O amor é uma escolha. O amor é uma decisão. Então, sempre que disséssemos ou que dissermos essa frase, deveríamos questioná-la. Deveria de fato ser uma interrogação: eu te amo? Porque se você de fato não escolheu amar essa pessoa, você precisa escolher. Você precisa decidir. E quando a gente vem para um culto como esse, numa data tão especial como essa, o dia de hoje, ele nos traz a consciência, ou traz para nós a consciência do amor. Não é verdade? E deveria ser para nós cristãos ativados a consciência, sobretudo, do amor de Deus. Do ágape, do amor dos amores, do amor perfeito. O amor que Jesus, com tanta propriedade, clareza e consciência, ele declara lá em João, no capítulo 3, no verso 16, numa conversa com Nicodemos. Ele faz a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Essa é a maior expressão, a expressão máxima do amor de Deus por nós. Do amor que não é um sentimento, não é uma paixão, não é uma emoção, um amor que é uma escolha, o amor que é uma decisão, um amor que envolveu entrega, o amor radical, o amor sacrificial, o amor doador. Era essa a mensagem, ou deveria ser essa mensagem que o Natal deveria trazer para nós cristãos. Porém, no Natal é muito comum aflorar em nós alguns sentimentos nobres, como a empatia e a alteridade. São palavras novas, né, no nosso vocabulário. A empatia, alguns acreditam ser, ou tem como conotação, de que a empatia é você sentir a dor do outro. O que não é, de fato, uma compreensão correta. Porque ninguém pode sentir a dor do outro, gente. É até um equívoco nosso quando a gente diz assim: olha, eu sei o que você está sentindo. Talvez até numa tentativa de aplacar a dor daquela pessoa que está vivendo um momento conturbado, uma tragédia, uma dor muito grande. E talvez na tentativa de nos conectarmos com aquela pessoa, a gente diga essa frase: olha, eu sei o que você está passando. Mas a verdade é que nunca saberemos. Nós somos seres únicos. Nós somos distintos um do outro. Assim como a nossa íris, assim como o nosso código genético, assim como a nossa impressão digital, ela é diferente uma das outras, as nossas estruturas emocionais também o são. Então eu jamais posso sentir a dor do outro, ainda que eu tenha tido a mesma vivência. Por exemplo, uma pessoa que já perdeu um filho, ela pode achar que entende a dor daquela que está passando pela mesma situação, mas jamais você vai conseguir sentir a mesma dor. Então, pastor, o que é empatia? A empatia é você se conectar com o outro e sentir a dor do outro a partir da sua própria dor.
Ou seja, quando eu me conecto com alguém que está vivendo uma dor muito grande, com a minha dor, eu imagino a dor que ele está sentindo. Mas entenda, não é a mesma dor. A dor dele é ou dela, e a minha dor é outra. Amém? Então aprenda isso. Agora, o que é alteridade? Alteridade é um termo que talvez alguns de nós não saibamos, né? Não tenhamos ouvido ainda falar. Mas é um termo muito comum hoje, já sendo, né, utilizado em palestras, na antropologia. Porque o que é alteridade? A palavra alter significa o outro. E o termo alteridade é o conceito de se colocar no lugar do outro. É perceber o outro. É sairmos desse mundo, né, do eu primeiro. Esse mundo do egoísmo, do individualismo, e perceber o outro. E quando a gente olha para as Escrituras, Jesus o tempo todo vai trabalhar acerca dessa realidade, da conexão, da percepção do outro. Porque nós somos seres conectados. Nós somos seres interligados. Nós somos seres dependentes uns dos outros. E quando olhamos para essa verdade, a gente aprende que o meu eu, ele se completa com o eu do Mauro. O meu eu se completa com o eu do Mateus, e o eu do Mateus se completa com o meu eu. Deus nos fez dessa forma, por isso que ele vai falar nas Escrituras da importância do uns para com os outros. Nós precisamos viver nessa dimensão de entender que eu não posso sozinha fazer coisa nenhuma. Assim como nenhum de nós, hoje vivemos numa cultura do isolamento. A cultura, né, daquilo que eu acho que eu posso fazer sozinho. A cultura do afastamento, da solidão. E nunca houve um tempo em que os seres humanos estivessem tão degradados, tão adoecidos, porque nós dependemos uns dos outros. Ainda que você tenha muitos recursos, muito dinheiro, você depende de alguém. Sempre iremos depender de alguém, porque somos seres conectados. E o homem, na sua vertente social, ele tem relações de interação e dependência um do outro. Vocês já pararam para pensar ou perceber que no reino animal nós somos os mais fracos? Você já parou para pensar? Nós não possuímos garras, não temos dentes afiados, nós não temos velocidade. Ah, pastora, tem alguns que correm muito. Pois é, coloque um humano, por mais rápido que ele seja, para competir com um guepardo. Quem vai ganhar? Sem sombra de dúvida, o guepardo. Nós não sabemos nadar, fazemos isso muito precariamente, muito mal. Não sabemos voar. E a pergunta é: o que garantiu a nossa sobrevivência no ciclo? A nossa permanência? Se nós somos os mais fracos dos animais, o que manteve o homem durante as eras? É claro que como servos de Deus, como cristãos que creem na palavra, sabemos que sobretudo está o cuidado de Deus com o homem. Deus sempre esteve cuidando do homem. Deus sempre esteve atuando na preservação do homem. Porque quando a gente olha de forma mais científica, mais antropológica, mais humana, a gente percebe que animais muito mais fortes do que nós já não existem mais. Não conseguiram romper com o ciclo. Já foram extintos. Outros já começaram a entrar em extinção. E por que o homem permanece? Se a gente sair um pouquinho, né? E é claro que a gente sabe que tudo tem Deus no controle. Antropologicamente falando, nós poderíamos dizer que é por conta do nosso intelecto. O homem sobrevive a qualquer era ou está sobre qualquer outro animal por conta da capacidade intelectual, não é verdade? Não é de tudo errado, mas se pegássemos hoje o homem mais inteligente que existe na Terra. Vamos falar, né? Alguns séculos passados nós tínhamos o Einstein. O homem com QI, né, elevadíssimo, com consciente intelectual muito elevado.
Mas hoje nós temos aí o Steve Jobs, é isso? É, o Elon Musk, né? Que também, além de rico, ele também tem um QI muito elevado. Se pegássemos esse homem sem qualquer riqueza, apenas com o intelecto dele, e o colocasse na savana, completamente desconectado de qualquer ser humano, vocês acham que ele sobreviveria? Não por muito tempo. Porque nós precisamos um dos outros. Então, o que garantiu a permanência do homem no ciclo foi exatamente as nossas relações colaborativas, as nossas relações de interações, as nossas relações sociais. Eu vi uma reportagem, algum tempo atrás, de uma historiadora, arqueóloga, e a entrevistadora perguntou para ela: qual é a evidência, quando vocês escavam um ambiente, qual é a evidência que houve ali uma sociedade, houve naquele lugar uma cultura? E ela respondeu: um fêmur curado. Quando nós pesquisamos e vemos alguém com um fêmur curado, nós temos a evidência de que ali houve uma sociedade. Ali existiu uma cultura. Por quê? Porque ninguém consegue se curar de um fêmur quebrado sozinho. No reino animal, se um animal fraturar o fêmur, ele está destinado à morte certa. Porque ele não pode se locomover, logo ele não vai conseguir buscar alimento para si. Então ele vai morrer. Quando se encontra um fêmur curado, significa que houve ali uma interação, houve uma relação colaborativa. Alguém precisou parar para cuidar daquela pessoa. Alguém precisou parar para dar assistência àquela pessoa, para curar aquele ferimento, para alimentar aquela pessoa. Então, a evidência de uma sociedade é quando se tem um fêmur curado, ou seja, alguém conectou-se com aquele que estava acidentado e curou a sua ferida. Nós somos seres interdependentes e precisamos um dos outros. Durante esse mês, nós falamos muito sobre o amor. Falamos sobre o amor de Deus. Iniciamos esse mês falando sobre esse amor perfeito. Falamos também sobre a incorruptibilidade desse amor. O amor de Deus dura para sempre. E dentre muitas mensagens que ouvimos falar sobre o amor, na última terça-feira nós fomos encorajados, advertidos a fazer um caminho de retorno ao primeiro amor. Nós ouvimos aqui que precisamos voltar ao amor ardoroso, ao amor ardente, ao amor entusiasta, ao amor arrebatador por Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus ele vai falar ao anjo da igreja de Éfeso, ele vai dar essa advertência da necessidade deles voltarem ao primeiro amor. E se você perdeu a primeira parte dessa mensagem, venha terça-feira. O pastor vai concluí-la. Uma mensagem poderosa, uma mensagem muito pertinente para a igreja do século 21. Uma igreja que de fato tem se perdido da referência do primeiro amor. Mas hoje eu quero abordar esse amor que se revela nos relacionamentos. Esse amor que no grego a gente chama de philos ou philéu. O amor entre amigos, o amor entre irmãos. E quando a gente olha para esse texto tão lindo que lemos, de João 13, verso 34 e 35, nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de ser crucificado, ele fala da importância desse amor que se revela, que se expressa nos relacionamentos. E quando a gente lê esse texto, a ideia inicial,
é que Jesus estava falando para que eles se amassem, sim ou não? Ora, Jesus estava com seus discípulos. Eram os mais chegados. Eram aqueles que ele havia separado para dar, continuidade ao seu ministério. Jesus chama esses homens e diz assim: olha, vocês precisam amar uns aos outros. É o meu novo mandamento para vocês. Inicialmente parece que ele estava dizendo assim: Pedro, você precisa amar Tiago. Tiago, você precisa amar André. André, você precisa amar João. Mas o amor aqui, direcionado por Jesus àqueles homens, iam além. Por que eu digo que inicialmente a ideia parece ser essa? A ideia parece ser amarmos aqueles que estão fazendo parte da nossa mesma comunidade. Amar aqueles que estão próximos, com a mesma visão, com as mesmas vivências. Porque os judeus acreditavam, eles entendiam que o amor, a compreensão dos judeus, era que o próximo seria qualquer membro da nação ou comunidade hebraica. Ou seja, estava restrito ali entre eles. Mas esse amor, ele vai além daqueles que professam a mesma fé, daqueles que estão no mesmo ambiente. Quando Jesus chama os discípulos e diz assim: olha, um novo mandamento vou dar para vocês, que vocês amem uns aos outros. Jesus não estava estabelecendo um amor dentro de quatro paredes. Jesus não estava estabelecendo o amor entre os iguais. Porque quando a gente vai olhar para as escrituras, Jesus vai dizer assim: olha, vocês precisam amar a todos. Amar aqueles que têm os mesmos ideais que vocês, mas amar aqueles que os perseguem. Amar aqueles que são benevolentes, mas amar aqueles que os odeiam. Amar aqueles, sabe, que são próximos e amigos, mas amar também os seus inimigos. Então vai além de um amor entre quatro paredes. É amar todos. Agora, o que não é amor? É bom a gente entender isso. Porque existem algumas compreensões equivocadas acerca do amor. Existem alguns mitos acerca do amor. Então, o que não é amor? As ideias equivocadas amor não é tratar todos da mesma forma. Ué, pastora? Que conversa é essa? Não é amar a todos? Amar a todos não é tratar todos da mesma forma. Não é tratar todos com amizade. Não é tratar a todos com intimidade. Entenda isso. Porque às vezes é colocado um peso sobre nós incompreensível sobre o amor. Amar não é tratar todo mundo igual. E o exemplo é Jesus. Jesus não tratava todos iguais, embora ele amasse a todos. Os fariseus, os líderes religiosos de sua época, Jesus amava, mas Jesus agia com dureza. Para com os discípulos, ele usava de intimidade, de proximidade. E com o povo, ele tratava com compaixão. Era amor, mas diferente. Você não pode querer ter proximidade com pessoas que te fazem mal. Você não pode querer andar com pessoas que são tóxicas porque você ama. Você deve amar o tóxico. Mas ter ele na sua mesa, a Bíblia não fala para você tê-lo. Amar não é trazer todo mundo para o teu convívio. Entenda isso. Existem pessoas que são pervertidas. E o que a Bíblia fala? O apóstolo Paulo, ele vai ser incisivo em dizer que existem pessoas com os quais você nem deve sentar para comer. Existem pessoas, o salmista vai dizer que você não pode sentar-se junto com eles à mesa. Salomão vai dizer que você não deve andar com os insensatos, porque se você andar com eles, você vai acabar mal. Então é amar o insensato, mas você não tem que ter intimidade com o insensato. É amar o perverso, mas você não tem que ter intimidade com o perverso. É amar aquela pessoa tóxica, mas não é ter intimidade com ela. Agora, o que também não é amor?
Amor também não é inserir pessoas no seu convívio. Pessoas que te traíram, pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram. Pois é. A Bíblia diz que você deve amá-las, você deve perdoá-las. O perdão, ele é necessário, porque é condicionado. O perdão de Deus é o perdão que você libera para as pessoas. Tem muita gente que ora, Pai, me perdoa. Ele não perdoa, gente, se você não tiver perdoado o teu irmão. O perdão, ele é necessário para que os nossos erros também sejam perdoados. Mas existem pessoas que não dá para você trazer de volta para o seu convívio. Ame, perdoe, mas entenda, perdão e confiança são coisas diferentes. Agora, preste atenção. Existem relacionamentos que a convivência precisa ser estabelecida. A convivência conjugal, o relacionamento conjugal, mesmo se houve traição, mesmo quando há feridas, mesmo quando há algum desgaste, se há possibilidade para o perdão e para a restauração, a convivência precisa ser restaurada. A intimidade precisa ser devolvida. A mesma coisa no relacionamento de pais com filhos. A relação precisa ser restabelecida. A intimidade precisa voltar. A proximidade precisa acontecer. Não dá para esses tipos de relacionamentos acontecerem em esferas diferentes. Mas, no geral, pessoas que te fazem mal, você deve amar, mas não deve trazer para junto. Entender o que não é amor? Porque a gente aprende, não é? Que amar, querido, é mais do que gostar. Gostar é uma questão de preferência. Eu posso gostar de amarelo e você gostar de vermelho. Amor é escolha, é decisão. É diferente. Então eu preciso amar. Não é gostar de ninguém, é amar. Agora, eu posso amar o Mauro e gostar mais do Mateus. É minha preferência, gente. Você está entendendo? Porque o Mateus é mais próximo, é mais íntimo. Lembra de Jesus? Os discípulos, ele amava e gostava de estar junto. Por quê? Gente, Deus ama a humanidade, mas tem pessoas que provocam desgosto em Deus. Gosto é preferência. Deus ama a todos, mas tem aqueles filhos que Deus prefere que esteja junto dele. E tem filhos, tem pessoas e humanidade, eu nem vou dizer de filhos, mas tem criaturas que Deus não quer perto dele. E a palavra vai dizer que ele faz distinção. Mesmo amando, ele tem preferências. Isso acontece conosco também. Porque senão coloca a gente dentro de um pacote que a gente tem que amar todo mundo igual e da mesma forma. E isso não é possível. E nem a Bíblia manda você fazer isso. Amar todos sim, de formas diferentes. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, eu te amo. Vira aí para esse irmão que você não falou ainda para ele. Pergunta aí, eu te amo? A ordem de Jesus, gente. Entenda. Quando a gente fala que o amor é uma decisão, é uma escolha, não significa que ele seja uma opção. Não é uma sugestão. É um mandamento. É uma ordem. Você não tem que ter preferência, mas você tem que amar. Amar o Mauro com todos os defeitos dele. É mandamento, é ordem. E não é uma sugestão. Não é o que eu posso dizer assim. Eu quero amar o Mauro ou não quero? Não, eu tenho que amar. É uma ordem. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vai se lembrar do que Jesus disse lá em Marcos. Não precisa colocar para mim não, só Lucas depois. Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28, se não me falha a memória, Jesus está ensinando a multidão. E aí aparecem alguns personagens com o intuito de pegar Jesus em algum ato falho. Com o intuito de pegar Jesus em um flagrante delito, né? Que são os saduceus, os herodianos e os fariseus. Marcos 12.
Jesus está conversando com a multidão, de repente essas pessoas, né, elas invadem aquele recinto e começam a fazer questionamentos para ver se Jesus falhava em alguma resposta. E um fariseu faz a seguinte pergunta, lá em Marcos 12. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele faz essa pergunta. Mas eu gosto mais do que Lucas vai descrever, porque Marcos escreve ou descreve esse acontecimento de um jeito, mas Lucas vai dar um outro detalhe. Coloca para mim Lucas 10, verso 26. É o mesmo episódio, porém com narrativas e perspectivas diferentes. O mesmo fariseu pergunta para Jesus qual era o maior dos mandamentos. Mas Lucas vai descrever que ele pergunta, verso 26. Bota verso 24 para mim, vê se é esse. 24, Alaninha. 25. Diz assim. Um mestre da lei que se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Foram duas perguntas que ambos os discípulos, né, os apóstolos, os evangelistas escrevem. Mas aí eu gosto da forma como Marcos descreveu a resposta de Jesus. Lucas, ele vai usar o método da retórica. Jesus devolve a pergunta com outra pergunta, verso 16. Quando ele pergunta, mestre, qual o maior dos mandamentos, ou o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus faz a ele a seguinte pergunta. O que é, ele era um estudioso das Escrituras, o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende? Jesus devolve. E aí no verso 27 ele responde. O maior mandamento é. Quem responde não é Jesus. Quem responde é o fariseu. Amar o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com a mente. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Nessa resposta do fariseu, ele vai falar aqui sobre a bilateralidade do amor. Eu já preguei sobre isso aqui. O amor, ou a fé propagada por Jesus, ela se fundamentava em dois pilares. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o seu próximo como a si mesmo. A fé propagada por Jesus, ela precisa acontecer nessas duas vertentes. Ela precisa acontecer nessas duas direções. Quando nós olhamos para o modelo da cruz que Jesus foi crucificado, eu quero dizer para vocês que nada que está na palavra, ou tudo que se encontra na palavra, tem sentido espiritual e profético. Não estão aqui aleatoriamente. Não estão aqui porque não tinha outro lugar para estar. Estão aqui porque tem sentidos proféticos, sentidos espirituais. Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado em um modelo de cruz, o que chamamos de cruz latina. Mas na época que Jesus foi crucificado, havia outros tipos de cruzes. Havia uma cruz que era uma única estaca. Havia a cruz com formato de X, que alguns acreditam que Pedro foi crucificado, ou Santo André, né? André foi crucificado nessa cruz. Existia a cruz que era um T, mas também existia a cruz latina. Como é que é o modelo da cruz latina? É esse que nós geralmente apresentamos. Ela era feita por duas hastes, uma na vertical e outra na horizontal. Uma maior na vertical. Por que, pastor? A Bíblia não fala que era esse tipo de cruz. Mas quando a gente estuda a forma como ele foi crucificado, a Bíblia diz que havia uma placa sobre a cabeça de Jesus, que estava escrito Rei dos Judeus. Essa placa não caberia em nenhuma outra formato de cruz. Não caberia na cruz de São Tomé, que é um T. Não caberia na cruz de Santo André, que é um X. E não caberia na cruz, que é uma estaca. Por quê? Porque os braços de Jesus ficariam sobre sua cabeça, não haveria espaço para a placa.
Então, embasado nesses fatos, todos os historiadores acreditam que a cruz de Jesus tenha tido aquele formato. Agora pense, é aleatório? Não. A cruz simbolizava a bilateralidade do amor, da fé propagada por Jesus. O amor para com Deus em primeiro plano. O amor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Mas esse amor, ele precisa também ser expressado na horizontal. O que fundamenta esse amor é esse amor. João, 1 João, no capítulo 4, no verso 20, ele vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ou aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não consegue amar o seu irmão que você está vendo. A bilateralidade do amor, o meu amor, ele é expressado por Deus à medida que eu amo o Mauro, à medida que eu amo a Deise. Não é o quanto eu digo que amo a Deus. Aí eu pergunto, eu te amo? Vire para o alto agora e pergunte para Deus, eu te amo? Difícil, não é? Porque o que define esse amor é esse amor. Esse amor precisa acontecer nessa vertente. E aí, para a gente concluir, Jesus percebe que aquele fariseu respondeu corretamente e elogia a resposta dele. Diz: respondeste bem, faça isso e você vai viver. Faça isso e você terá uma vida satisfatória. Faça isso e você terá uma vida abundante. A vida abundante, porque quando ele pergunta sobre a vida eterna, é mais do que uma vida que vai acontecer após essa vida. É uma vida que começa aqui. É uma vida com sentido. É uma vida com satisfação. E para eu viver essa vida, eu preciso viver esses fundamentos: amar a Deus e ao meu próximo. Aí ele, querendo se apresentar, ele faz a seguinte pergunta, verso 29. Para tentar se justificar, para tentar se aparecer, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Olha, ele mesmo responde que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Aí ele faz a seguinte pergunta: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, para responder essa pergunta, ele começa a narrar a parábola do bom samaritano. Verso 30, Lana. Ele vai responder da seguinte forma: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram e tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar por outro lado da estrada. Também o levita passou por ali, olhou e também foi embora por outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando, por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida os enfaixou. Depois o samaritano colocou no próprio animal e o levou para a pensão onde cuidou dele. Verso 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo deste homem? Mais uma vez a retórica. Jesus aqui, ele vai relatar uma história e vai ressaltar dois personagens: o sacerdote e o levita. Essas duas pessoas prefiguravam a espiritualidade religiosa daquela época. Eles tinham bagagens espirituais. Mas, de acordo com a narrativa de Jesus, quando eles passam por aquele moribundo, eles pensaram primeiro nas suas agendas. Eles pensaram primeiro nos seus compromissos, nas suas responsabilidades.
Ninguém consegue viver uns para com os outros sem antes abrir mão de sua própria agenda. Aquele homem, ele faz a seguinte, ou aqueles dois homens fazem a seguinte pergunta: o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? Aquele homem estava à beira do caminho, talvez num lugar ermo, num lugar escuro. E aí eles olham para aquela situação e pensam assim: não vou ajudar não, o que vai acontecer comigo se eu ajudar? Mas aí vem um samaritano. O samaritano tinha compromisso, sim ou não? Ele para com o seu compromisso, ele abre mão de sua agenda. E ele faz a seguinte pergunta. Primeira pergunta: o que vai acontecer comigo se eu ajudar? O samaritano pergunta: o que vai acontecer com ele se eu não ajudar? Aí sabe qual é a questão dessa pergunta? Ou dessa resposta, ou desse ensinamento? Jesus estava ensinando que você não tem que procurar quem vai ser o seu próximo. Você tem que ser o próximo de alguém. Não é procurar, é ser. Tem muita gente querendo saber quem é o meu próximo. Está dizendo: não pense assim, seja o próximo de alguém. Olhe para alguém e pergunte: o que vai acontecer com ele se eu não ajudar? Essa é o X da questão. Esse é o grande aprendizado que Jesus estava trazendo para aqueles homens. John Stott vai dizer o seguinte: que o coração que não se converte ao próximo nunca se converteu a Deus. É o que João, na sua primeira epístola, vai dizer. É impossível amar a Deus se você não ama o seu irmão. Quando nós nos movemos em direção ao próximo, nós nos movemos em direção a Deus. Entenda isso. Deus, Ele sempre vem a nós na face de um semelhante. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus vai narrar o seguinte acontecimento. Naquele grande dia, eu direi para um grupo de pessoas, eu não vou dizer os lados, porque agora isso é político, né? Não pode nem dizer mais esquerda e direita. Mas Jesus vai dizer assim: eu vou dizer para um grupo de pessoas, para os bons: entrem, venham, recebam o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede e deste-me de beber, tive fome e deste-me de comer, era estrangeiro e me hospedastes, estava doente e foste ver-me, estava encarcerado e foste visitar-me. Aí os bons vão perguntar para ele: mas quando foi que nós te vimos, Senhor, com fome ou com sede ou nu e fizemos qualquer um desses atos? Ele responde: todas as vezes que vocês pararam com a agenda de vocês e fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Deus vem através da face de um semelhante até nós. Vocês sabiam que tem irmãos nossos que estão enfermos? Você sabia que talvez teve um irmão que não teve uma ceia de Natal ontem? Você sabia que teve irmão que ontem não recebeu uma felicitação de Natal? Estamos numa correria tão frenética na nossa agenda, por nossa agenda, com os nossos compromissos, que nós não mais buscamos ser o próximo da vida de alguém. Mas todas as vezes que nós nos colocamos como o próximo, nós fazemos isso ao Senhor. Quando nós nos movemos em direção ao próximo, lembre-se disso, nos movemos em direção a Deus. Agora, para concluir, existe um parâmetro para o amor que eu devo dimensionar ou transferir para o próximo. De acordo com os dois textos que lemos, Marcos e Lucas, o parâmetro para eu amar o meu próximo sou eu mesmo. Amém? Mas quando eu vou para João, o nível do amor muda. Jesus vai dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma dimensão mais profunda. Mas hoje eu quero falar sobre esse amar a si mesmo.
Porque se você conseguir pelo menos amar o outro como você ama a si mesmo, você já vai estar dando um primeiro passo para amar alguém como Deus ama, ou como Jesus amou. E o que é esse si mesmo? Existe um si mesmo que precisa estar bem resolvido, gente. Agora, quando a gente fala de amar a si mesmo, existe um termo pejorativo no grego que é filáutia. O que é filáutia? Filáutia é o amor próprio, mas é aquele amor egoísta, é aquele amor narcisista, é aquele amor autólatra. Existe alguém aqui assim? Que se ama tanto? Que se coloca como um Deus? Que se ama tanto que acha que não depende de ninguém? Que se ama tanto que acha que tudo que ele faz é melhor que o outro? Que se ama tanto que acha que o que ele faz, ninguém consegue superá-lo? Pois é, esse amor, filáutia, ele tem esse sentido. O amor egocêntrico, o amor vaidoso, o amor autólatra. Quando Jesus, ou quando o fariseu, ele responde essa pergunta de amar como nos amamos a nós mesmos, significa que existe um si mesmo que precisa estar bem curado, bem resolvido. Porque hoje existem dois extremos. Existe o autólatra, né? E existe aquele que também pensa muito pouco de si. Amar o próximo como a si mesmo não é você pensar menos de si, mas é menos em si. Nós só vamos conseguir ser o próximo de alguém quando os nossos olhos saírem de volta do nosso mundinho egoísta. Primeiro minha casa, primeiro minha ceia, primeiro meus filhos, primeiro meu presente, primeiro minha roupa. Tudo é meu primeiro. Quando eu saio desse centro do eu primeiro, eu também preciso viver de uma forma que não seja pensando menos de mim. Sabe por que muitos têm se esfriado no amor? Porque perderam referência do amor próprio. Não se amam, não se reverenciam, não se referenciam mais como filhos de Deus, como amados do Senhor. Para eu amar o próximo, ou para eu ser o próximo de alguém, esse si mesmo, ele precisa estar bem resolvido, ele precisa estar bem curado, gente. Porque pessoas curadas curam outras. Amém? Pessoas que estão de pé levantam outras. O samaritano estava são, por isso ele pôde socorrer o que estava ferido. Ninguém doente pode levar cura para o outro. Ninguém que está caído consegue levantar o que está lá com ele. Quando nós não temos um si mesmo muito bem resolvido, um ciclo de doenças, um ciclo, sabe, de problemas, começa um ciclo de destruição, começa a ser estabelecido. Por quê? Porque pessoas feridas ferem. Pessoas amarguradas amarguram. Pessoas ofendidas ofendem. Pessoas que não se perdoam não conseguem liberar perdão para o outro. O que Jesus está nos trazendo à memória? Olha, você precisa ter um si mesmo bem resolvido. Você precisa ter uma identidade sólida em Deus. Você precisa saber quem é você em Deus. Porque você só vai conseguir ser o próximo de alguém. Você só vai conseguir viver a realidade de uns para com os outros. Você só vai conseguir viver a interação desse relacionamento se você estiver bem com você mesmo. Então, como fazer para me curar, pastora? Gosto muito do que o Augusto Cury vai dizer no livro Você é Insubstituível. Eu tenho esse livro no meu escritório e algumas mulheres eu já emprestei para ler. Se você quiser eu empresto, só tem que devolver. Ele vai dizer assim: se alguém te bloquear a porta, você que está aqui hoje precisa de uma palavra de cura. Se alguém te bloquear a porta, não gaste energia com confronto. Procure uma janela. Lembre-se da sabedoria da água. A água não discute com seus obstáculos. Ela não se frustra com seus obstáculos. A frustração é excesso de expectativa nos outros, queridos. Nós precisamos amar sem esperar muito de volta. Quando você faz algo por alguém, não fique com expectativa do muito obrigado, da gratidão.
Não, não espere. Porque se Ele te recompensar, você vai se surpreender. Uau, não esperava. Mas se Ele também não te devolver, não te tributar o agradecimento, queridos, você não vai se frustrar. A água, ela não se frustra por causa dos obstáculos que estão à sua volta. Ela simplesmente os contorna. Sem discutir. Sem descer o nível. Sem ficar magoada. Você já viu a água fazendo birra para ultrapassar uma pedra? Ela simplesmente contorna, ela passa. Quando alguém te ofender ou frustrar, lembre-se, você é água. Contorne sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Seja o próximo de alguém. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. Jesus, ele não esperava nada de nós. Quando Pedro o traiu, negando ele 3 vezes, um dos apóstolos, um dos evangelhos vai dizer que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. Eles estavam próximos. E quando Jesus olha para Pedro, sabe o que Jesus disse com o olhar? Tudo bem, Pedro. Tudo bem. Eu sabia que você ia me negar, Pedro. Mas está tudo bem, Pedro. Pedro entendeu esse olhar. Pedro sabia que Jesus não se frustrou porque ele havia negado. Havia um perdão estendido para ele. O que Jesus veio fazer foi nos mostrar o tamanho desse amor que nunca esperou o nosso reconhecimento. Ele nunca esperou os nossos aplausos, ele simplesmente nos amou. Ele contornou todos os obstáculos sem discutir com nenhum deles. Por quê? Porque ele decidiu nos amar. Ele escolheu vir a esse mundo para ser o meu próximo, para ser o teu próximo. Nós estávamos à beira da estrada, à beira do caminho, como moribundo, condenados à morte certa. Mas ele veio, olhou para nós e disse: o que vai acontecer com ele se eu não ajudar? Eu vou descer, Pai. Eu vou lá ser o próximo deles, porque eles precisam de mim. É esse amor de estender as mãos, é esse amor de se dar, é esse amor de se colocar no lugar do outro que Deus espera de nós. Hoje viemos aqui comemorar o seu nascimento, mas a palavra de ordem dele para nós é: vocês vão ser os meus discípulos de fato, se vocês amarem uns aos outros. Não é vir para cá apenas levantar as mãos, não é vir para cá apenas como um compromisso na sua agenda, mas é amar uns aos outros. Quando amamos uns aos outros, a gente olha para a cruz. Quando amamos uns aos outros, a gente está na manjedoura junto com os pastores. Quando amamos uns aos outros, somos o quarto sábio que leva um presente para Jesus. Quando amamos uns aos outros, somos um daqueles que está lá no céu gritando: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Quando amamos uns aos outros, nós estamos inseridos nele. E é esse tipo de amor que Deus espera de nós. Um amor que seja capaz de enxergar aquele que está precisando do seu carinho, da sua atenção e da sua ajuda. Eu convido você nessa hora a colocar-se de pé. O Wilder, ele leu aqui e disse acerca desse amor. Que amor é esse? Apaga as luzes, por gentileza. Que amor é esse? Já parou para pensar que Jesus abriu mão da agenda dele? Ele era Deus, ele é Deus. Mas ele abriu mão de toda a agenda de um Deus para tomar a forma de homem. E aí ele leu aqui que ele era rico e fez-se pobre. Sendo rei, foi humilhado. Sendo santo, se fez maldito. Tudo isso por meus pecados. Isso é amor. Isso é amor. Ele é o meu referencial, amém?
Ele é o meu referencial. Ele é o meu referencial. E a pergunta é: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. O que eu estou fazendo com a minha vida é amor por ti. O que eu estou fazendo com os meus dons e talentos é amor. O que eu estou fazendo com as horas do meu dia é amor. O nosso amor por Deus, ele é expresso no amor que temos para com os outros. Quanto tempo você está se dedicando a alguém? Quanto tempo você está gastando para ser o próximo da vida de alguém? Quanto tempo você está abrindo mão da sua agenda para fazer algo por alguém?